satisfação pessoal, autoestima. Não, o orgulho não é nada disso. O orgulho é um veneno silencioso da alma, é a exaltação desordenada de si mesmo e a fonte de muitos outros pecados. Pois o orgulho coloca o eu acima de Deus e dos outros, fecha o coração e destrói relacionamentos. Lutar contra o orgulho, portanto, é um caminho fundamental para a humildade, para a santidade, para a comunhão com Deus. E a humildade nesse caminho não é sinal de fraqueza, mas é sinal de força espiritual e de vitória em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Que alegria estarmos juntos para preparar nosso coração, livrar nosso coração dos apegos mundanos e crescer na união com Deus, nosso Senhor, através da Virgem Maria. Vamos hoje, no nosso 6º dia, lutar contra o orgulho. Hoje é um dia que você vai entrelaçar, vai perceber a ligação dessas 3 concupiscências, os 3 P's, o apego exagerado do possuir, do prazer e do poder. Hoje o nosso tema é a luta contra o orgulho. Vamos hoje trabalhar esse que é o principal problema que existe dentro de nós. O orgulho é a raiz primeira de todo tipo de mal. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tobias capítulo 4, versículo 14, você pode anotar, Tobias 4, 14. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, pois ele é a origem de todo o mal. A igreja ensina que o pecado original foi o orgulho. O orgulho é o único pecado que é o pecado que os anjos poderiam cometer. É um pecado do espírito. Pessoas que não têm um corpo não podem pecar contra a castidade. Pessoas que não têm um corpo não podem se apegar a dinheiro, a bens materiais. Pessoas que são pessoas unicamente espirituais, como são os santos anjos, e Deus criou todos os anjos puramente espirituais, eles não poderiam cometer outro pecado a não ser o pecado do espírito. E o pecado do espírito, que é a raiz de todos os outros pecados, é o orgulho. Então, esse é o mal primeiro. Vou repetir para você, Tobias 4, 14. Esse conselho que a palavra de Deus está nos dizendo. Nunca permite que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras. Quer dizer, o orgulho, primeiro ele começa dentro, no silêncio, e depois ele começa a se manifestar nas palavras. Quando você fala muito de você mesmo, quando você fala muito das suas capacidades, da sua grandeza, você faz isso, você pode isso, você é assim, você é assado. Uma pessoa que fala muito de si mesma, ela está dando, como Jesus diz em Mateus 12, da boca sai o que o coração transborda. Então você está tendo um amor próprio desordenado. A igreja ensina que amar a si mesmo é algo bom. Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me valorizo e não me amo? Mas a igreja diz que existe uma justa medida. O amor a si mesmo, o amor próprio, correto, é quando você ama a sua alma, a sua salvação, buscando salvar a sua alma. Esse é o amor próprio que te leva a cuidar do corpo também, na medida equilibrada. Agora, o amor próprio desordenado, como diz Santo Agostinho, existem 2 cidades. Santo Agostinho escreve um livro chamado A Cidade de Deus. E ele diz, existe a cidade do homem e a cidade de Deus. O que é a cidade do homem? É aquela que você ama tanto a si mesmo, se coloca no centro, ao ponto de esquecer de Deus. Aí mesmo que você ame as pessoas, na verdade você não ama. Você quer buscar si mesmo. E aquilo que as pessoas te favorecem, você vai criar relacionamentos que promovem o seu bem. Então, no fundo, você ama a si mesmo, despreza Deus e, consequentemente, usa o próximo para a tua satisfação. Então, resumindo, a cidade dos homens, no dizer de Santo Agostinho,
é o amor de si próprio ao ponto de desprezar a Deus e tudo que é de Deus. E a cidade de Deus, que é o caminho da felicidade perfeita, é o amor tão grande a Deus. Coloquem no lugar de Deus a palavra amor, a palavra justiça, bondade, toda a perfeição do que Deus é. Então, amar tanto a verdade, a justiça, a bondade, amar tanto a Deus, ao ponto de sacrificar a si mesmo pelo bem do próximo. Querer o bem do outro, isso é amor, e Deus é amor. Então, quando você conhece um Deus amor que te ama, você ama tanto a Deus, ao ponto de viver como santos. Sacrificaram a si mesmo, esqueceram de si mesmo, como uma mãe faz por um filho. Um santo é aquele que entendeu quem é Deus. Deus é puro amor. E entendeu que é tão amado que em gratidão consome a sua vida como uma vela no altar pelo bem do próximo. Você está entendendo que é muito clara a distinção de uma coisa a outra? Um amor próprio desordenado, eu amo tanto a mim mesmo que eu esqueço de Deus e uso as pessoas. O amor que eu tenho por elas é falso, é um apego. E já a outra cidade, a cidade de Deus, eu amo tanto Deus amor, eu busco tanto a verdade, eu desejo tanto seguir esse rumo certo. Buscar a Deus é encontrar a Deus. Buscar a verdade é encontrar a verdade. Quem procura, encontra. Eu amo tanto a Deus que eu começo a esquecer de mim mesmo, no bom sentido da palavra, e me dar para o próximo. Quem faz isso, no fundo, está amando a si mesmo, porque está dando a plena felicidade para a sua alma. Então existe a cidade de Deus e a cidade do homem. Qual você escolhe? A cidade do egoísmo ou a cidade da generosidade, da imitação? Quem é a imagem do Deus vivo? Jesus Cristo. Veio nos dar o exemplo, se gastando pelo bem do outro. O que o Pai fez com ele depois dele gastar tudo? Ressuscitou ao terceiro dia e o colocou sentado no trono à sua direita. Então, Jesus é o nosso modelo. Jesus nos ensina o que é o amor próprio desordenado, que não é, no fundo, quem vive buscando os prazeres, riquezas e orgulho, não ama a si mesmo de verdade. É um amor próprio errado. É o que a gente costuma chamar de amor próprio, é esse amor próprio desordenado. E aquele amor próprio verdadeiro é amar a sua alma, é buscar a sua salvação, como o Evangelho nos diz, de que vale o homem alcançar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua eternidade. Então hoje, filho, filha, nessa formação você vai dar um golpe duro no orgulho que existe dentro de você, porque todos nós estamos marcados por essa doença. Vamos aprender como nós meditamos nesses dias sobre essas três concupiscências, a tríplice concupiscência, os três P's, né? Vamos ver agora uma ligação que existe entre eles. Se eu busco o dinheiro, quer dizer, se o prazer é um ídolo que eu coloco no centro da minha vida, eu quero gozar, eu quero experimentar de coisas boas, eu quero prazer, prazer, prazer. Para sustentar o meu prazer, para ele não acabar, eu acabo colocando um outro ídolo na minha vida, que é o dinheiro. O dinheiro vai escravizar as pessoas porque elas querem sustentar o vício dela, o prazer. Mas o prazer, no fundo, ele visa preencher e satisfazer a quem? Satisfazer o meu eu, o meu ego. Então, desses três ídolos que nós devemos vencer, a raiz de todos é esse amor próprio desordenado, é o orgulho. Então, se o vício do apego ao dinheiro, da avareza é terrível, ele quer sustentar o vício do prazer, da luxúria, da gula, né? E esse quer satisfazer o meu eu, o meu ego. Esse pecado do espírito é o pior de todos. Esse, como eu acabei de ler para você em Tobias 4,14, ele é a origem de todo o mal. A Bíblia está dizendo em Tobias 4,14 que o orgulho é a origem de todo o mal. Você lembra que na nossa última formação nós meditamos sobre 1 Timóteo 6, que diz que a raiz de todo o mal é a cobiça do dinheiro.
A raiz de todo mal é o amor desordenado ao dinheiro. É também, mas está subordinado a uma raiz mais profunda ainda, que é o orgulho, que é o amor a si mesmo. Uma vez, o Padre Pio estava no recreio com os frades e ele fez uma brincadeira educativa no sentido espiritual. Muitas pessoas sabiam que o Padre Pio tinha experiências místicas, que ele via os anjos, que ele sofria ataques do demônio, ele via o mundo espiritual. Então, o Padre Pio perguntou: vocês sabem qual é o nome verdadeiro do demônio? E cada um ficou dizendo um nome, né? Beelzebu, Leviatã, Satanás, Lúcifer, etc. Esse nome ruim, né? Então, o Padre Pio ficou ouvindo cada um dizendo: vocês não sabem qual é o nome verdadeiro do diabo? E eles, depois de falarem bastante, o Padre Pio diz: o nome verdadeiro do diabo se chama Eu. Eu é o nome do diabo. O que o Padre Pio quis dizer com isso? Que o diabo, ele somente quer te levar ao mesmo pecado que ele cometeu lá nas origens. Está lá em Isaías 14, um reflexo do que Lúcifer disse na hora da prova. Ele disse: eu subirei até as nuvens, colocarei o meu trono ao lado do Altíssimo, serei igual a Deus. Então, também na tentação dos primeiros pais, lá em Gênesis capítulo 3, ele diz: não, Deus não falou a verdade para vocês, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Então, vamos dizer, o veneno da serpente maligna, o hálito sujo da serpente que contamina com seu veneno, se chama orgulho. Então, nada Satanás quer mais usar para poder te perder, te levar à perdição, do que fingir que é teu amigo, do que valorizar você de uma forma cínica e falsa. Dizer: você é uma pessoa tão importante, como você vai deixar alguém fazer isso com você sem se vingar? Você vai deixar isso ficar por isso mesmo? E ele finge que é seu amigo, mas na verdade ele quer te destruir. Ele quer acariciar o seu orgulho, como ele fez com Eva. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que a pior doença que o pecado original deixou em nós foi o orgulho. E através do orgulho, todas as suas ramificações. As primeiras que o orgulho deixou são o apego aos bens materiais, o possuir e a escravidão do prazer. Mas todos os outros defeitos e vícios vêm dessa raiz, que é o orgulho. O orgulho é fruto de um amor desordenado a si mesmo, saindo do lugar de criatura e querendo se colocar no lugar do Criador. Aliás, desprezar a Deus é um dos sinais principais do orgulho. O início do orgulho é não reconhecer o seu Criador, é não reconhecer o seu lugar, que você é criatura e Deus é o seu Criador. Olha o que diz a palavra de Deus, anote essa passagem. Eclesiástico capítulo 10, versículo 14. O início do orgulho no ser humano é renegar a Deus. Se o orgulho é a origem de todo mal, olha o que a palavra de Deus está te ensinando. Como é que começa o orgulho dentro de mim, irmão Luiz Maria? Quando eu começo a esquecer de Deus, que Ele é o primeiro lugar, e me colocar no primeiro lugar. Quando eu não busco a Deus em primeiro lugar, o orgulho começou a entrar. Então, o início do orgulho no homem é renegar a Deus. Versículo 14. Agora o versículo 15. Pois o seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo o pecado é o orgulho. Está vendo? A mesma palavra que está em Tobias 4,14 está em Eclesiástico 10, 14 e 15. O princípio de todo o pecado é o orgulho. E aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Filho, a palavra de Deus está te ensinando que se você matar essa serpente, você resolveu todo o problema. O problema é que os santos dizem que o orgulho só morre depois que a gente morre. Existe até uma brincadeira, não lembro qual santo que diz, que depois que você morre, só 5 minutos depois que o seu orgulho morre.
Então, no céu não vai ter orgulho, graças a Deus. A verdade vai aparecer. Como Santa Teresa ensina, a humildade é a verdade da grandeza de Deus e de que tudo que eu tenho é graça dele. Como é que eu vou me gloriar, como diz São Paulo em 1 ou 2 Coríntios 4? Ele diz, por que você te gloria como se você tivesse alguma coisa por você mesmo? Tudo que você tem vem de Deus. Então, dá glória a Deus e se coloca no teu lugar. Vamos aprender com o nosso livro que nos ensina a lutar contra o orgulho. Na página 47, está citando um trecho de explicação sobre o orgulho. Um grande teólogo chamado Padre Reginaldo Garrigua Grande vai dar uma explicação aqui no número 47 do nosso livro. O orgulho está presente na vida de todo ser humano. Ele se manifesta como uma revolta contra Deus e precisa ser curado para que se possa chegar à verdade. Olha o que diz o padre. A soberba da vida, como nós dissemos, né? Está lá em João, 1 João, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele explica. A soberba da vida é o amor desordenado da nossa própria superioridade, do que pode colocá-la em destaque, por mais árduo ou difícil que seja. Aquele que se entrega sempre mais à soberba acaba por se tornar o seu próprio Deus, como Lúcifer. E disso podem provir todos os pecados e a perdição. Então, o pecado do orgulho é o que mais assemelha a alma ao demônio. O pecado do orgulho é o que mais assemelha uma pessoa a Satanás. O orgulho foi a razão da queda dos anjos. E quando nós entramos no caminho do orgulho, o pecado da carne vai dominar, o pecado do apego aos bens materiais vai dominar, e todas as outras maldades, a ira, a inveja, os pecados capitais, ciúmes, todo tipo de prisão vai dominar a sua vida se você deixa o orgulho dominar. Então, é o pecado propriamente espiritual que faz com que o coração humano se enche a tal ponto a desprezar a Deus e assim fazer muitos outros pecados, como a vaidade, a preguiça espiritual, a inveja, a cólera, etc. Quando o homem não se submete humildemente a Deus, proclama com um forte brado, pela força do orgulho, a mesma decisão de Lúcifer. Em Jeremias 2:20 existe essa frase que a tradição da igreja atribui a Lúcifer, que diz non serviam, em latim, que significa eu não servirei. Eu não quero ser servo. Eu não quero ser pequeno, humilde. Eu não quero dar a minha vida pelo bem dos outros. Eu quero ser servido. Eu quero ser rico. Eu quero ser o mais importante. Sentar à direita ou à esquerda, não é? Então, olha só que coisa, não é, gente? Quando os anjos foram provados, porque Deus disse que eles teriam que servir a um Deus que iria se rebaixar, se fazer ser humano. 1/3 dos anjos disse, seguindo Lúcifer, não servirei. E quando Deus diz para uma criatura tão pequenina, para uma jovenzinha de 15 anos, você é a mãe, você vai ser a mãe do Rei dos Anjos, a mãe do Criador, a mãe do Salvador, o grande Messias esperado, pede licença para ser o teu filho, você aceita? Qual é a resposta da Virgem Maria? Se Lúcifer disse, eu não servirei, Nossa Senhora foi engrandecida, mas ela se abaixou dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra se fez carne nela. Porque Deus olhou para a pequenez, a humildade de sua serva, ela vai dizer para Isabel, Deus se encantou com a humildade de Maria. Ele que veio nos ensinar o caminho da humildade, veio por meio da humilde serva se tornar a nossa referência de humildade, de alguém que realmente é alto, sabe se abaixar para servir. Jesus, no lava-pés, simbolizou tudo aquilo que na vida inteira dele ele fez. Se abaixar para servir. Lavar os pés era um trabalho que os escravos faziam. Os escravos menos importantes faziam esse ofício de lavar os pés das pessoas que chegavam.
Por quê? Porque naquela época as estradas não tinham asfalto. Na época dos romanos, eles em alguns lugares faziam o que hoje nós chamamos de paralelepípedo, eles faziam estradas muito parecidas, até bem feitas, mas não em todos os lugares. Então a maioria dos lugares era estrada de chão e o carro que andava nessa época eram as carroças com os cavalos, né? Ou somente os cavalos, os jumentos, os burros, animais que deixavam seus dejetos no meio do caminho. Então era um lugar sujo. Então os pés estavam muito empoeirados, muito cheios de sujeira. E uma honraria, um ato de acolhida, era lavar os pés dos convidados. E quem fazia isso eram os escravos mais baixos, né? Mais insignificantes ao olhar daquela sociedade. Jesus assume esse lugar. Jesus lava os pés, como um símbolo do que foi a vida inteira dele, os 33 anos aqui na terra. E ele nasceu da humilde escrava do Senhor. A própria palavra em Isaías, servo, o servo do Senhor que profetiza o Messias, significa, na verdade, escravo. A tradução também possível é cordeiro, porque ele se faria escravo, servo, mas também seria o cordeiro, não só servindo, mas sendo sacrificado, imolado para a nossa salvação. Então, olha o que o livro vai nos dizer. O orgulho é como um câncer que vai se ramificando em todo o corpo e mata o organismo. Mas existe uma cura para esse mal, a virtude da humildade. E quem foi a nossa referência primeira da humildade? Essa que eu acabei de falar, a pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus que desceu, leia Filipenses capítulo 2, não lembro agora exatamente o versículo, mas que fala da descida. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se apegou, não considerou uma usurpação o ser igual a Deus, mas desceu, se abaixou. Ele nasceu, ninguém nasce como Jesus nasceu, numa estrebaria. Ele se abaixou, nasceu pobre, viveu pobre, foi humilhado, foi perseguido, foi exilado, foi expulso para o Egito, passou necessidades e no fim da vida assumiu a forma humana, sim, mas além de assumir a forma humana, desceu, foi humilhado, assumindo a nossa morte. E a pior tortura, a morte de cruz. Por isso Deus o elevou acima de todo nome e deu a ele um nome que é o mais alto que existe. Qual é o nome que os judeus não ousavam dizer? Não ousavam nem dizer o nome do Altíssimo, e no lugar do nome do Altíssimo, eles diziam Adonai, Senhor, em grego Kyrios. Jesus recebeu o mesmo nome do Pai, Kyrios, Adonai, é o Senhor. Nunca num exorcismo o demônio consegue dizer que Jesus é o Senhor. Ele não consegue. Porque a causa dele ir para o inferno foi não reconhecer Jesus como Senhor e ele como servo. Quando eu e você dizemos Jesus é o Senhor, nós estamos tendo uma experiência do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser por uma ação do Espírito Santo. Mas não é só dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É realmente querer imitar esse Senhor. Declarar é o primeiro ponto, está em Romanos capítulo 10. Se você não declarar que Jesus é o teu Senhor, você não será salvo. Então é declarando com palavras e crendo no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, declarar Jesus é o Senhor da minha vida. O demônio odeia quando você diz essa palavra, porque quando você diz isso, consequentemente você vai se submeter aos mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, ao Evangelho. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai ter que conformar a sua vida a Ele. O que Eva não quis submeter a Deus, eu que sou Senhor do bem e do mal, eu que sou dono do meu nariz, eu que digo o que é certo e errado, eu que sou o Senhor da minha vida. O pecado original foi esse. Eva quis ser senhora da sua vida e levou Adão para esse mesmo caminho. E os dois escolheram o prazer, o possuir e o poder como critério da sua vida, como centro da sua vida, rejeitando a Deus pelo orgulho. E Jesus nos ensina o contrário,
E Filipenses 2, ele se abaixou, em grego, kênesis, ele se abaixou e por isso o Pai o exaltou. Isso vai acontecer com todos que imitam Jesus. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Lúcifer disse: serei igual ao Altíssimo. Foi precipitado aos abismos pelo arcanjo São Miguel. Jesus diz: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ele foi precipitado, se elevou e foi jogado. Agora, Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel diz: você é a rainha, é a mãe do Filho de Deus, ela se abaixou, eu sou a escrava, e por isso Deus a exaltou em Apocalipse 12, um grande sinal no céu, uma mulher gloriosa, vestida de sol, quer dizer, vestida da graça de Deus, vestida do próprio Deus e coroada por Deus com 12 estrelas, rainha. Então, aquela que se humilhou, Deus a exaltou. Em Salmo 44 está escrito: a rainha se coloca ao lado do rei. Olha que coisa linda. Na cultura judaica, a rainha não era a esposa do rei, era a mãe do rei. Em hebraico, Gebirá. Nossa Senhora era Gebirá, e aquela que o rei coloca ao seu lado e a exalta. O rei Salomão coloca sua mãe, Betsabeia, ao seu lado, e ele se inclina numa reverência profunda para dizer que a Gebirá, a mãe do rei, merece todas as honras que também o rei merece. Ele honrava a sua mãe. Os reis de Israel honravam a sua mãe, a Gebirá. Nossa Senhora se abaixou, por isso Deus a exaltou. Você vê que o nosso modelo é Jesus e Maria. E por meio de Nossa Senhora, nós vamos, com a ajuda dela, conseguir imitar a humildade de Jesus. Porque uma coisa, Jesus não podia dizer: eu não sou nada. Eu sou uma mera criatura. Ele assumiu um corpo e uma alma criados, sim. Ele assumiu a humanidade. Mas ele era a pessoa do Verbo de Deus, se fez carne. Ele era o Criador, ele era Deus. Ele reverenciou o Pai, se humilhou, entrou na fila dos pecadores para ser batizado com João Batista. Mas ele era o próprio Deus. Nossa Senhora não. Ela podia dizer: eu sou o nada, eu sou mera criatura, eu sou menos que o átomo, e o Senhor me criou por amor. Então, Nossa Senhora é o nada, Jesus é o tudo. E o tudo vai preencher somente aquele que se esvazia de si mesmo. E o nosso modelo é a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe como você está aprendendo nesses dias? Como você está esmagando as 3 serpentes principais que querem te levar a ser uma pessoa mundana? As 3 serpentes principais são os 3 P's: o possuir, o prazer, e hoje estamos vendo o poder. Ser importante, ser aplaudido, ser elogiado, ser valorizado. Não é errado ser valorizado, mas por Deus, em primeiro lugar. E a gratidão das criaturas, claro que faz bem. Um pai quer a gratidão de um filho, uma mãe quer a gratidão de um filho, um professor quer a gratidão do aluno. Mas se ele faz por Deus em primeiro lugar, quem nos engrandece é Deus. Quem exalta os humildes é Deus. Eu não faço as coisas para receber os aplausos. Eu faço por amor a Deus. Se eu faço para receber recompensa, eu dou uma esmola para um pobre, ele me trata mal, nunca mais vou dar esmola. Eu cumprimento as pessoas, alguém me trata mal, nunca mais cumprimento. Entende? Se Deus é o primeiro lugar, o orgulho é vencido e é esmagado. Então, esse espírito de humildade, que é o nosso remédio, vai ser por meio de Jesus e de Nossa Senhora. O próprio Deus escolheu o caminho da humildade, página 49, para conquistar o coração dos homens, a fim de que reconheçam que ele é infinitamente maior que as suas próprias concepções e projetos. Ele diz: quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos teus caminhos, e os meus pensamentos acima dos teus pensamentos. Assim, com a sua entrada no mundo, faz cair por terra todo o orgulho humano de querer ser mais sábio do que o próprio Deus. Ele escolheu o caminho da pobreza, de total esvaziamento de si mesmo, para encher
os humildes das graças do céu. Somente os humildes puderam reconhecer Jesus, pois a sua encarnação, vida e paixão era uma contradição para os mundanos, para os orgulhosos. Por isso diz São Paulo: o que é loucura para o mundo, Deus escolheu para confundir os que se acham sábios. O que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. O que no mundo é vil, desprezado, aquilo que não é, Deus escolheu para reduzir ao nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Que bonito quando Jesus valoriza os pequeninos e diz: felizes vocês, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Vocês que estão chorando, que estão aflitos, injustiçados, perseguidos, grande será a vossa recompensa. Vocês serão consolados, vocês serão exaltados. Vocês que o mundo não valoriza, vocês que são os menores, para Deus vocês são os mais importantes. Que bonito essa valorização. O mundo só valoriza a vaidade. Jesus valoriza os pequeninos, não por aquilo que você faz, por aquilo que você é, filho amado de Deus. Também outra passagem que mostra isso que Jesus faz é quando ele em Mateus 11 louva ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu esses segredos do teu reino aos sábios, aos entendidos desse mundo, e o Senhor revelou o segredo aos pequeninos, aos humildes. Jesus se alegrou, porque o Pai, aos olhos do mundo, é grande quem faz e acontece, quem é rico, quem vive curtindo a vida nos prazeres desse mundo. Aos olhos de Deus é grande aquele que sabe servir, às vezes escondido dos aplausos, às vezes no serviço, apagado aos olhos dos outros. São pessoas preciosíssimas, grandiosas, e no céu vão receber uma recompensa tremenda. E já no interior do coração recebe uma satisfação, um preenchimento que os mundanos não conhecem. Mesmo nadando em prazeres, estão afundados no vazio existencial e numa depressão. E aqueles que às vezes não têm muitas coisas nesse mundo, Deus começa a alimentar a alma de uma felicidade escondida que já começa aqui e vai transbordar na vida eterna muito mais profunda. Então nós vemos Jesus como modelo para confundir os sábios. Toda a vida de Cristo foi na completa confiança ao Pai. Jesus venceu por uma humildade e amorosa paciência. É essa mesma disposição que vai assegurar à alma o triunfo sobre os obstáculos interiores e exteriores que atrapalham a união com Deus. O humilde nunca se vangloria de si mesmo, mas deposita toda a sua glória sobre o único que é digno dela, o próprio Deus. Está aqui Santo Afonso de Ligório dizendo: quem ama a Deus é verdadeiramente humilde. Não se orgulha, vendo em si algumas boas qualidades. Sabe que tudo quanto possui é dom de Deus. De seu só tem o nada e o pecado. Por isso reconhece os dons concedidos por Deus, mas se humilha, sentindo-se indigno de ser tão favorecido por Ele. Gente, a gente poderia falar muita coisa sobre humildade, os exemplos dos santos. Coisa que vai te ajudar a crescer na humildade é ler a vida dos santos, ler a Sagrada Escritura, leia a vida dos santos e você vai crescer na humildade. Santa Teresinha diz que quando ela lia a vida dos santos, ela se sentia um grãozinho de areia diante das montanhas. E ela fez crescer mais na humildade essa leitura da vida dos santos. Mas não que ela perdesse a confiança. Ela confiou muito em Deus, porque não confiar em Deus também é orgulho. Porque o orgulhoso confia muito em si mesmo. O humilde confia, mas em Deus. E diz assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é ousado, mas em Deus. Confia na graça de Deus. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Você não faz as boas obras para ser aplaudido pelos outros e nem para ser aplaudido por você mesmo. A sua mão esquerda não sabe o que faz a direita, significa: eu não vou me achar mais santo, porque eu estou lutando contra a avareza dando esmola, eu estou fazendo bem para o próximo, eu não sou melhor que os outros por causa disso. É porque eu preciso reparar os meus pecados. Ah, eu faço jejum,
Eu não sou melhor que os outros porque eu faço mortificação, mas é porque eu sou pecador. Então, somente a humildade vai dar sentido para os outros dois remédios que a gente vai usar. A gente não vai usar mortificação para vencer a escravidão do prazer? A gente não vai usar a esmola, a generosidade, para vencer a escravidão do possuir, dos bens materiais, da avareza? Mas somente a humildade vai dar valor para as suas esmolas e para o seu jejum e mortificação e sacrifícios. Me sacrifiquei tanto, sou mais santo que todo mundo aqui, perdeu todo o mérito. Mesmo que tenha se sacrificado muito, se você se acha melhor que os outros, não saiba a sua mão esquerda o que faz a mão direita. Comenta aqui se você tem lutado contra isso, se você já sabia isso, se você percebe essa sutileza que a gente sem querer deixa entrar. Eu faço obras de caridade, mas eu me acho santo. Eu faço jejum e mortificação e me acho santo. Estou perdendo todo o mérito. Mas se eu sou humilde, tudo vira ouro aos olhos de Deus. Tudo é precioso. Eu vou dar para você hoje uma arma. Antes de fazermos a oração, eu vou te dar o propósito do dia de hoje. Mas é uma arma tão poderosa que vai ser uma lança que vai entrar lá no íntimo do seu coração e vai matar o seu orgulho. Vai ser fácil não, mas eu te desafio a fazer uma oração que vai te ajudar a respirar fundo e renunciar o orgulho. Não, claro, não é uma oração mágica. Você rezou e já morreu o orgulho. Não, o orgulho só vai morrer quando a gente for para o céu. Mas vai ajudar bastante você a vencer esse orgulho que todos nós temos dentro de nós. Todos, sem exceção, estão manchados com essa doença chamada orgulho. E todos somos obrigados a lutar contra ela até o fim da nossa vida. Então deixa eu ler para você. Página 51. Aceitar a própria condição sem se revoltar. Eu tenho defeitos. Saber reconhecer os meus defeitos, né? Sem murmurações. Por que Deus me fez assim? Por que eu tenho esses defeitos, né? É um bom sinal de humildade. Saber aceitar e reconhecer suas fraquezas. Como Nossa Senhora foi feliz sabendo que ela era uma criatura que devia servir a Deus com todo o seu coração, sem grandes pretensões, mas somente com o coração posto na vontade de Deus. Hoje é um dia muito especial para você pedir a Deus um espírito mais humilde e um despojamento da sua própria imagem e um coração que aceite melhor a vontade do Senhor. Nosso propósito de hoje vai ser rezar a ladainha da humildade. Peça ao Espírito Santo primeiro, reze ao Espírito Santo, para que ele reze em você, para que ele modifique o seu coração, mate o orgulho dentro de você. E logo depois de chamar o Espírito Santo com muita fé, faça essa oração da ladainha da humildade. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você rezar essa oração. Reze com muita fé e você vai ver que rezar essa oração com certa frequência te ajuda a baixar o tom, te ajuda a baixar sua crista, te ajuda a vencer pouco a pouco esse grande mal que é o orgulho com a virtude da humildade. Vamos rezar e pedir agora que o Senhor, pelas mãos de Maria, derrame sobre nós o Espírito Santo e nos ajude a viver bem esses 33 dias para fazermos uma perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Fiquemos com a nossa oração. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.